Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa aula será de História, hoje é dia 2. Vocês devem pegar grupo 10, página 126, meio de transporte no tempo. Então, quando vocês olham aí para a página 126, vocês estão vendo dois meios de transporte. Passageiros em um avião, transporte muito moderno, né? Desde o século XX, mas especialmente no século XXI, moderno e rápido. E nós estamos vendo a segunda figura, as rodas foram fundamentais para o desenvolvimento dos meios de transporte, né? Então, vamos lá? Como você se desloca de um lugar para o outro no seu dia a dia? É uma pergunta. Você se desloca a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, né? Então, se deslocar quer dizer ir de um lugar para o outro. Atualmente, há muitos meios de transporte disponíveis para o ser humano, como automóveis, trens, ônibus, bicicletas, motocicletas, entre outros. Observe a imagem ao lado. Os aviões permitem ao ser humano viajar de um lugar para o outro em poucas horas. É possível, por exemplo, ir de um país ao outro, rapidamente. Mas será que isso sempre foi assim? Como você imagina que eram os meios de transporte antigamente? Claro que não era assim, né, gente? O Covid mesmo, a pandemia, o coronavírus, chegou tão rápido, tomou o mundo numa rapidez tão grande por conta de quem? Dos aviões, né? Então começou lá na China, lá na Ásia, da Ásia já rapidamente chegou na Europa, e da Europa já foi para a África, para a Oceania, para a América, e se expandiu, se espalhou nos 5 continentes do mundo. Por conta dos aviões, dos aeroportos. Porque os aviões são meios de transporte rápido, caro também e nem sempre seguro, né? Então, porque de vez em quando cai um avião e assim vai, né? Mas o avião, ele permeia, o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro, no Brasil e no mundo, numa velocidade muito rápida. A invenção da roda. Acredita-se que a roda tenha sido inventada há cerca de 5.000 anos atrás. Antes da sua criação, o ser humano locomovia-se por meio de caminhadas, utilizavam animais. A roda revolucionou o transporte, pois tornou possível a locomoção por meio de carroças e o desenvolvimento por meio de transportes que nós conhecemos hoje. Os automóveis, os caminhões, tudo funcionando com a roda, bicicleta, motocicleta. Ao longo do tempo, além das carroças, o ser humano passou a desenvolver outras formas de se locomover. Aos poucos foram desenvolvendo barcos, que ainda no período conhecido como Antiguidade, conseguiam percorrer grandes distâncias. Os barcos dos fenícios, os vinques, que nós já estudamos, são um exemplo disso. Então, além das carroças, dos pequenos meios de transporte, os barcos faziam o transporte aquático. Antes da roda de arroz, como que as coisas se locomoviam? Como que era transportado uma mercadoria de um lugar para o outro? Ou no lombo dos animais, ou nas costas, ou por alavancas. Se alguém quisesse remover alguma coisa, então batia a estaca e removia por alavancas. Foi com as alavancas e com a observação do homem que ele descobriu que se a alavanca girava um material, tinha que ser algo redondo para girar. E aí foi criada a roda. Virando a página 127. Mais tarde, a navegação evoluiu para as grandes embarcações, como as naus e as caravelas que foram usadas pelos portugueses em viagens de um continente para o outro, como por exemplo, da Europa para a América, quando o Brasil foi descoberto. Foi nesse período, por exemplo, que os portugueses chegaram ao território brasileiro. Já no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, fundamental à industrialização, como já vimos nas outras aulas, ocorreram muitos avanços nos meios de transporte. Surgiram motores a vapor, que foram empregados, por exemplo, em barcos e locomotivas, possibilitando, entre outras coisas, o transporte em maior velocidade para as indústrias. O motor a vapor permitiu transportar uma quantidade maior de matérias-primas e mercadorias de uma vez só. Por isso, uma única locomotiva tinha força suficiente para puxar vários vagões, carregando com materiais que iam para as indústrias e os produtos que nelas eram produzidos e distribuídos para diversos locais. Os barcos, por sua vez, puderam ser construídos em tamanhos maiores, aumentando assim a capacidade de transporte e mercadorias e pessoas.
Então, aqui nós estamos falando, né, sobre o trem de ferro, as locomotivas a vapor. Até hoje, no Brasil, é utilizado o trem de ferro, que carrega grandes quantidades de carga e mercadorias, né, muitos vagões, puxados por apenas uma locomotiva. Então, é um meio de transporte que transporta muita carga, né, com apenas um veículo, só que é um meio de transporte lento, mas é um meio de transporte barato. E os barcos, que hoje foram substituídos pelos navios. Então, depois que os trens de ferro chegam lá perto do Porto de Santos, levando café, milho, soja, algodão, trigo, carne, né? Essas mercadorias são colocadas nos navios e são exportadas para outros países. E as mercadorias que vêm de outros países, brinquedos, roupas, peças, eletrônicos, chegam no Porto de Santos através dos navios, a maioria no Porto de Santos. De lá são colocados em caminhões ou em trem de ferro e são distribuídos para todo o país. Ônibus e carroças a vapor, embora menos conhecidos, também passaram a existir nessa época. Com a evolução da tecnologia e o aperfeiçoamento do motor a vapor, surgiu décadas mais tarde o motor de combustão, quer dizer, a combustível. Ele foi o responsável pela criação de outro meio de transporte que atualmente ainda é muito utilizado, o automóvel. Então aí nós estamos vendo duas figuras, uma caravela portuguesa representado, né, em mapa produzido no século XV e no século XVIII, e a locomotiva a vapor inglesa em 1872. Virando a página, acompanhe a leitura com a tia Rose, 128. Nós estamos vendo aí a Henry Ford em fotografia de 1896, primeiro modelo da marca do Ford, né, um quadriciclo. Do século XIX para cá, os automóveis passaram a ser produzidos em grande escala e se tornaram cada vez mais modernos. Entre os fabricantes de automóveis do passado, Henry Ford é um dos que se destaca, pois foi o primeiro a produzir automóveis em série na sua indústria. E daí surgiu a indústria da Ford, que existe até hoje, tá? Na página 128, os carros elétricos sendo carregados em estação da cidade, né, na atualidade. Então já existem os carros elétricos? Sim, são movidos a energia elétrica. Atualmente, grande parte de automóveis ainda funcionam por meio do motor a combustão, quer dizer, a combustível. Óleo diesel, gasolina e o etanol, que a gente fala que é o álcool, que é um combustível vegetal, né? À base de combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel. Porém, a queima desses combustíveis gera poluição do ar, liberando gases na atmosfera. O etanol, que é o álcool, também polui em grau menor por ser um combustível derivado de vegetal. Pensando nisso, foram desenvolvidos os carros híbridos, que utilizam um sistema no qual é possível a utilização do motor a combustão, com combustível, mas também elétrico. Nos dias de hoje, contudo, já existem carros que somente utilizam o sistema elétrico para sua locomoção. São os chamados carros elétricos, que têm sido palco de grande atenção ao redor do mundo. Virando a página 129, assim como os automóveis, vários meios de transporte foram se desenvolvendo e se transformando para atender às necessidades dos seres humanos de forma eficaz. Nós estamos vendo aí os veículos movidos à eletricidade, como o ônibus da imagem, foram desenvolvidos pela primeira vez em meados do século XIX, mas foram substituídos pelos veículos de combustão interna mais baratos e confiáveis. Estamos vendo aí as bicicletas, são importantes meios de transporte na atualidade. Elas foram criadas pelo Conde Silvrat em 1790. Os bondes foram criados no século XIX. Eram puxados por animais, eram chamados de veículos de tração animal, ou utilizavam-se do sistema a vapor. E o último, os caminhões surgiram com o motor a combustão no final do século XIX. Inicialmente não possuíam cabines, eles eram importantes para o transporte de mercadorias, já que suas caçambas eram grandes e comportavam muito peso. Então aqui nós estamos vendo, né, os meios de transporte da antiguidade e que alguns existem, a maioria deles existem até hoje, mas foram aperfeiçoados, foram se modificando e hoje eles estão
em condições bem melhores. Virando a página 130, vocês vão ler o textinho do exercício 1, preservação e conservação dos carros antigos. Aí nós estamos vendo um Dodge, né? Um Dodge de 1972, é um carro antigo. Vocês vão ler o textinho e vão responder as questões A e B. Depois vocês devem fazer na página 131, também atividade 2. Vocês vão fazer na página 132 as atividades 3 e 4. Bom trabalho a todos e até a aula online.